Queridos, eu tenho percebido que eu tenho ultrapassado, às vezes, 1 hora de pregação. Então, hoje eu vou tentar ser breve. Mas eu gosto de começar o capítulo e terminar, pelo menos, o capítulo todo, né, e abordar cada questão que está sendo tratada, porque eu entendo que, se Deus se aprove ao Espírito Santo revelar aquilo que está nas Escrituras, aquilo tudo é para a nossa edificação. A Bíblia fala que as Escrituras foram reveladas para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Amém? E a carta de Hebreus é uma carta rica em muitas informações, em muitas coisas para as nossas vidas, e que a gente, muitas vezes, pode passar despercebido por questões aí, e que estão claramente reveladas nas Escrituras, e às vezes a gente fica nessa falta de conhecimento, né? Então, a gente precisa buscar, acima de tudo, o conhecimento bíblico e conhecer, de fato, aquilo que a Bíblia revela acerca desse Deus, o qual a gente confessa como nosso Deus e nosso Senhor. Amém? Num mundo com a internet, tantas redes sociais, tanta informação, né? Os teólogos de TikTok, teólogos de Facebook, teólogos de Instagram, e o tempo todo eu fico vendo, né, curtas, assim, os videozinhos curtas, falando de certas coisas absurdas acerca da fé cristã. E aí a minha preocupação é essa, né? O quanto que realmente a gente tem de conhecimento para assistir a algo assim e ter realmente noção de que aquilo é uma besteira, né? Uma coisa falada que, de fato, não tem nenhum contexto bíblico. E, por causa disso, muitas vezes a gente acaba acreditando em tudo e repetindo essas informações. Então, quando eu me converti, mesmo fazendo parte de uma igreja histórica, uma igreja que tinha essa questão forte com a palavra, que era a Igreja Presbiteriana do Brasil, mesmo assim, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente via algumas pessoas falando coisas que nem diziam respeito às doutrinas da própria Igreja Presbiteriana do Brasil, porque eram pessoas que eram influenciadas por outros tipos de teologias ou coisas, muitas vezes, populares, que nem teólogas, né, nem teológicas eram. Uma vez eu lembro que uma pessoa foi pregar, né, e ela falou assim: porque está escrito na Bíblia que 1000 anos passarão, mas 2000 anos não passarão. A pessoa falou isso, né, que estava escrito na Bíblia. Eu falei: não está escrito na Bíblia isso. Em nenhum lugar das Escrituras diz isso, né? Outros falam assim: porque a Bíblia diz que a Bíblia fala que não cai um fio do cabelo, né, de cabelo se não seja da vontade de Deus. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todos os fios de cabelos teus estão contados. Obviamente que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade de Deus. E eu estou muito chateado com Deus por causa disso. Estou tendo uma crise com Ele ultimamente. Então, é isso, né? Essas coisas que a gente vai repetindo sem ter, de fato, um conhecimento bíblico, que a gente fala que é bíblico e, de fato, não é bíblico, né? Uma que é muito legal, que eu ouço bastante, é quando fala assim: porque uma alma vale mais do que o mundo todo, né? Olha, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. E eu estava na casa de um outro pastor uma vez, e ele falou isso na mesa, né? E eu falei para ele assim: olha, isso não diz na Bíblia. Claro que diz, eu li essa semana na Bíblia. Eu falei: não, você leu talvez no Bhagavad Gita, né, no Evangelho segundo Allan Kardec, talvez, mas não na Bíblia. Não, mas eu li, deixa eu procurar. E ficou procurando, e eu só olhando para ele, esperando ele achar o tal do versículo que não existe. E, de fato, não existe. Então, esse texto não existe na Bíblia. Em nenhum lugar das Escrituras diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Até não faz nem sentido. O que a Bíblia fala assim: de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Isso está escrito nas Escrituras. Mas isso não está dizendo que você, o arlequim dourado, vale mais que o mundo todo. Tá bom? Você não vale tanto assim, né? Do contrário. Não vale nada. Então, lá, Hebreus capítulo 5, o título dessa pregação é O Sacerdócio de Cristo. Verso 1 em diante, me acompanhe. Todo o sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então, como nós estivemos vendo no Pentateuco, especialmente a partir
do Êxodo em diante, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio, a questão dos filhos de Arão, que era a tribo de Levi, que era toda uma tribo, dentre todas as demais tribos de Israel, que era destinada somente para cuidar de toda a parte que envolvia o templo. Então, cada família, Arão tinha 3 filhos, cada um dos filhos formava todo um clã, e cada um desses clãs tinham responsabilidades para com as questões ligadas ao templo. Porém, somente Arão era o cara responsável por entrar no Santo dos Santos, que era o local dentro do tabernáculo, né, naquela época ainda era o tabernáculo, o templo não existia, mas o tabernáculo, somente Arão era o responsável por entrar no lugar mais íntimo do tabernáculo, o lugar mais interno do tabernáculo, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, e onde Deus, por meio da sua presença, trazia a revelação da sua graça sobre a lei, porque o sangue do cordeiro, Arão entrava uma vez por ano, ele derramava o sangue do cordeiro sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, e ali era a manifestação da graça. Alguém tinha morrido pelo povo, alguém tinha derramado o sangue pelo povo, nesse caso, era um cordeiro sem defeito, puro, era entregue nesse lugar, todos os anos. O sacerdote tinha que oferecer sacrifícios por ele e pelo povo, e ele entrava ali para entregar esse sacrifício. Aquele sangue cobria o propiciatório. Dentro do propiciatório tinha as tábuas da aliança, que eram os 10 mandamentos. Quando Deus olhava para os 10 mandamentos, o povo estava condenado por causa do que a lei dizia. Quando o sangue do cordeiro cobria o propiciatório, Deus olhava e via o sangue, ao invés de ver a lei. Alguém tinha morrido, alguém tinha coberto todos aqueles crimes e pecados que o povo tinha cometido. E tudo isso apontava para Jesus, para quem Jesus era. Então, esse era o papel do sumo sacerdote. Tinha os 2 filhos também, os outros filhos, que desenvolviam o papel do sacerdócio, mas somente o sumo sacerdote tinha esse papel de entrar dentro do Santo dos Santos. Depois, mais tarde, vem o templo, e aí os filhos dos filhos dos filhos vão desenvolvendo esse papel de sumo sacerdote. Cada vez que um sumo sacerdote morria, se levantava um outro sumo sacerdote para substituí-lo. Nem sempre, às vezes, um sumo sacerdote ele era colocado em aposentadoria e um outro, então, assumia o seu lugar. Então, às vezes, você vai encontrar na Bíblia 2 sumos sacerdotes vivendo contemporaneamente, né? Mas somente um desenvolvia, porque o outro já estava aposentado da sua tarefa. No verso 2, ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Então, o autor de Hebreus está apontando isso, apontando que o sumo sacerdote, ele não era alguém perfeito. Ele era alguém que conhecia muito bem a dor e o sofrimento, o pecado, o erro, a fraqueza de cada um do povo, porque ele também era uma pessoa sujeita às mesmas questões que o povo. No verso 3, por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então, ele não era alguém perfeito, alguém isento de erros, que estava ali, então, desenvolvendo esse papel ou sendo escolhido por causa disso. Do contrário, nós temos que ter consciência disso, que dentro do povo de Deus, seja um pastor, seja quem quer que seja, um presbítero, um líder, essa pessoa que está sendo separada para uma tarefa, nunca traz sobre ele um princípio de que essa pessoa é melhor do que alguém da igreja. Ainda que a Bíblia exorte que os presbíteros sejam marido de uma só mulher, que não sejam dados ao vinho, que tem que ser irrepreensível, e isso é trazido sobre ele sob uma característica comum sobre a vida dele. Porém, isso em nenhum momento está dizendo que esse cara, portanto, é isento de erros, isento de falhas, isento de tropeçar em alguns momentos na vida dele.
até do contrário, né? A gente viu recentemente aí um pastor bem conhecido aí que jogou, né, todo o lixo no ventilador, revelando pecados de vários líderes do Brasil, e muitos deles de questões que já haviam sido resolvidas, inclusive, e mesmo assim ele trouxe isso novamente à tona e jogou isso para todo mundo, e aí todo mundo, entre aspas, aplaudiu isso e achou isso uma coisa louvável, né? Eu achei aquilo uma coisa diabólica, horrível, horrível, horrível. Eu jamais ia desejar que, em algum momento, os meus pecados fossem expostos para todo mundo, né? Alguém uma vez me perguntou isso, falou assim: Pipe, o que você acha de esse negócio que algumas igrejas têm, de que quando, especialmente, né, porque é o único pecado que é realmente trazido como disciplina. Tem um outro também, que depois eu preciso anotar aí. Me lembre, tem um outro, tá? Por favor, porque se eu vou falar de um, depois eu acabo esquecendo o outro. Que é a questão de adultério. Então, geralmente, pecado na sexualidade é punido com disciplina, mas os demais pecados da Bíblia nunca são punidos, né? Você não vê ninguém sendo disciplinado porque come demais. Você não vê ninguém sendo disciplinado porque mentiu. Você não vê ninguém... Eu olhei para os gordinhos não gostaram do que eu falei. Peguei no pecado, né? Peguei no pecado. E geralmente é por essas questões, né? Então a pessoa é exposta geralmente quando ela peca na sua sexualidade e não nas demais coisas, né? E isso obviamente é um absurdo, porque a igreja aprendeu desde sempre que pecado, quando é pecado, a gente está falando de sexo, não está falando das demais coisas, né? E obviamente que a Bíblia não trata isso com diferenciação. Pecado é pecado, né? Todos eles estão envolvidos dentro da mesma questão. E alguém me perguntou então por quê? Por que o que eu achava a respeito disso, dessa exposição? Falei: olha, eu até concordo que possa haver esse tipo de exposição, desde que se faça uma fila indiana, né? Aquela fila compridona, todos os membros, exatamente, até os bebezinhos traz ali, ó, né? Em fila indiana, assim, cada um deu a oportunidade do microfone ali para confessar os seus pecados, publicamente, diante de todo mundo. Todo mundo. Então, todo domingo vai ter confissão de pecados pública, né? Uma confissão pública de toda a igreja. Eu acredito que ninguém queira isso, né? Ninguém queira isso. Tinha uma pessoa que era membro da Gólgota, que, quando ela veio para a Gólgota, ela pensava que, no dia do juízo final, Jesus ia montar um telão gigante assim, e ia passar a vida de todo mundo, um por um, assim, ó. Todos os pecados que você fez, achou que Deus ia fazer isso, né? Daí, quando ela entrou na Gólgota, ela descobriu que não ia ser assim, ela ficou tão feliz que os pecados dela não iam ser expostos num telão para todo mundo ver, né? Falei: misericórdia, né? Eu acho que é preferível ir para o inferno, né? Desse jeito, né? Imagina. Mas o outro pecado também é se você vai num show do mundo, né, Samuel? Se você vai num show do mundo também assistir Red Hot Chili Peppers, você vai para o fogo no inferno. Então, você vai colocar a disciplina no mesmo dia. Então, é isso. Você não pode ouvir música do mundo, né? Se você ouve música do mundo, você é afastado do ministério de louvor, né, ou coisa desse tipo. Então, ele está falando isso, o autor está falando isso, né, que o sumo sacerdote, ou os sacerdotes, eles não estavam desenvolvendo aquele ministério porque eles eram perfeitos. Do contrário. Tanto que eles precisavam oferecer sacrifício por eles também. Porque, senão, se eles entrassem no Santo dos Santos, sem que oferecessem sacrifícios por eles mesmos, eles seriam fulminados pela glória de Deus, pela santidade de Deus, né? Então, deixando claro que todo ser humano, seja quem for, líder, pastor, seja qualquer coisa, qualquer pessoa que compõe o reino de Deus, só se achega na presença de Deus por meio do sangue de Jesus. Amém? Não tem nada a ver com quem eu e você somos. Tem tudo a ver com o que Jesus fez. Amém? Porque se dependesse de nós, queridos, né? E aí eu acho engraçado quando algumas pessoas assim... Um dia eu estava numa outra igreja e tinha tido acho que um amigo foi pregar, eu não sei o que aconteceu, não lembro direito. E ele estava em cima do palco, e terminou o evento, terminou o show, ele estava em cima do palco ainda, eu fui subir no palco para conversar com ele. E eu fui repreendido por um cara. Falei: não, ninguém sobe no altar. Quando ele falou altar, eu dei um pulo para trás.
Porque altar, para mim, só tem um significado. O altar é um lugar onde você colocava o sacrifício e ele era fulminado pelo fogo. Falei, que venha o fogo, então, e mate todo mundo, se aqui é o altar. Então, tem essa ideia de altar, de que aquele lugar ali é mais santo que o outro lugar. Então, eu estou aqui no altar e vocês estão aí, sei lá, no quê? No réu. Né? Eu estou no altar e vocês estão no réu. Então, essa ideia de santificar um lugar, tornar um lugar mais santo. Então, o bispo é intocável, o pastor é intocável. Essa ideia é uma ideia maluca. É uma ideia totalmente maluca. A Bíblia fala que nós devemos respeitar nossos líderes. Sim, respeito é uma coisa. Mas nunca colocá-los no altar como se eles ocupassem uma santidade a qual a Bíblia nunca delegou a nenhum deles. Amém, queridos? Certo? Amém? Então, por mais que vocês me veem como santo, né, eu não sou. Né? Continuando, no versículo 4, ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Então, não é uma escolha pessoal. Não é ele, o sumo sacerdote, ele não escolhe ser sumo sacerdote. Ele era escolhido por Deus. Foi Deus quem chamou e falou assim, olha, você vai fazer isso. Em nenhum momento Deus deu livre-arbítrio para Arão, ou para os seus filhos, ou para toda a tribo, ou para as demais tribos. Deus não perguntou para as demais tribos, olha, vocês aceitam a minha opinião? Vocês aceitam que seja assim? Vocês aceitam a minha vontade? Não, ele chegou e falou, olha, toda a tribo de Levi vai ser exclusiva para o trabalho ligado ao tabernáculo. Todos eles, toda a tribo, os seus filhos, e inclusive eles têm direito à terra, eles não vão trabalhar, eles vão ficar trabalhando exclusivamente para as questões do tabernáculo. E todas as demais tribos vão trabalhar para sustentá-los. Certo? Assim é a minha ordenança. Ele não pergunta para o povo em relação a isso. E no que diz respeito também ao sumo sacerdote, é a mesma coisa. Deus não pergunta para o sumo sacerdote, você quer ser sumo sacerdote? Não. Vocês foram chamados e vocês têm que fazer aquilo que eu estou determinando para a vida de vocês. A gente tem uma péssima mania, né? Como outras coisas que eu sempre ouvi, especialmente no meio pentecostal, aquela ideia de que o Espírito Santo é um gentleman, o Espírito Santo é um cavaleiro, o Espírito Santo ele pede licença, Espírito Santo, né? Aí você vê lá, Saul envia 50 homens lá, 50 soldados para falar com Elias. Todos os profetas ali em transe, totalmente em transe, tomados pelo Espírito Santo ali, na escola dos profetas ali. Chegam aqueles 50 soldados para falar com Elias, os 50 são tomados, os 50 ficam em transe. Saul envia mais 50, chega outros 50. Do mesmo modo são tomados pelo Espírito Santo. Ele envia mais 50, os 50 também são tomados pelo Espírito Santo. Saul chega lá cheio de pecados, cheio de rebeldia, de discórdias em relação a Deus, porque queria falar com Elias. Ele chega lá, do mesmo modo ele é tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não pergunta nada, não fala nada, porque ele é Deus, ele toma quem ele quer, ele faz o que ele quer. Ninguém é nascido de novo porque quer, porque não é nascido da vontade da carne, mas de Deus, é da vontade dele. Se eu e você somos nascidos de novo, é porque foi da vontade dele, absolutamente da vontade dele, porque se dependesse de nós, nós jamais o desejaríamos. Isso é graça. Aleluia por isso. Aplauda o Senhor Jesus por isso. No verso 5, ele continua dizendo assim, da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí, mais uma vez, né, o autor de Hebreus cita esse salmo, essa passagem que está no Salmo 2, que é essa questão de que eu hoje te gerei. Então, esse trecho que Hebreus cita e o Salmo 2
são dois textos que geram toda uma questão a respeito da pessoa de Jesus, como Deus e, ao mesmo tempo, como aquele que passa supostamente a existir no tempo e na história por causa disso. Porque olham para esse texto e entendem que Jesus, então, antes não existia. Porque se ele foi gerado, então, somente a partir do momento em que ele passa a ser gerado, é que ele vem à existência. Essa é uma ideia que muitos carregam. Eu já fui questionado por isso, já fui perguntado a respeito disso. Mas antes de entrar nessa questão, vamos ler lá o Salmo 2, queridos, rapidamente. Porque há outras questões envolvendo os Salmos que são bem interessantes. Porque ele fala assim: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono dos céus o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, eu acho interessante o salmista falando isso das nações, né, dos inimigos de Deus, que se colocam numa posição e colocam em ameaça o seu reino, em ameaça a sua soberania, em ameaça o seu reinado como Deus. E a Bíblia diz que Deus ri. Né? Fico pensando, Deus com a sua barba, né, cabelinho branco, sentado no seu trono e dando risada dos homens. Né? Quantas e quantas vezes o fim da fé cristã foi decretado por ditadores, por homens que disseram: nós vamos acabar com o cristianismo. E o cristianismo está cada dia mais forte do que nunca, vivo em cada um de nós, em cada geração. Nós tivemos batismo, foi o ano passado, né? Foi esse ano, foi ano passado, né? E a gente viu lá os adolescentes se batizando, né? Uma nova geração se batizando, de filhos voltando o seu pensamento e a sua fé para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus por isso, porque o reino continua. Nós vamos passar e o reino irá continuar, porque ninguém pode destruir, porque a Bíblia dá uma garantia de que esse reino é eterno. Amém? Nunca haverá, enquanto houver esse mundo, nunca haverá um momento da história desse mundo em que o cristianismo não estará presente nesse mundo. Amém? Depois, tratando então essa questão do tu és meu filho, eu hoje te gerei, existe pelo menos 3 formas que alguns teólogos entendem esse texto, porém eu considero que só uma delas é verdadeira, e a razão pela qual eu entendo que somente uma delas é verdadeira, porque é a única que realmente apresenta isso de modo bíblico. Os demais giram em torno de uma especulação, de uma possibilidade, mas não apresentam isso como, de fato, um texto bíblico, certo? Com outros textos que vão dar apoio. Então, o primeiro entendimento, que isso está falando de um momento da eternidade em que Jesus foi gerado pelo Pai e que nós desconhecemos. Então, isso seria uma possibilidade. Então, antes de Deus criar todas as coisas, porque a Bíblia fala que Deus foi por meio de Jesus que criou todas as coisas, então, antes de todas as coisas existirem, em algum momento nessa eternidade passada, Deus gerou Jesus. Isto é uma possibilidade que alguns teólogos entendem. A segunda forma é que alguns entendem que isso está apontando a questão da concepção virginal de Maria. Então, quando Maria foi concebida, né, quando Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, então, aquele foi o momento em que Jesus foi gerado. Então, não está falando da sua eternidade, mas sim de um ponto da história em que o Jesus humano é gerado. Então, o que o texto estaria apontando diz respeito ao ser humano Jesus, a sua encarnação a Jesus como carne e como homem. O que pode ser uma possibilidade. Na verdade, das 3 formas pode ser uma possibilidade. Pode ser que em algum momento na eternidade Pai tenha gerado o Filho. Né?
Pode ser. Isso afeta alguma coisa na minha vida? Não. Pode ser. Ah, Jesus deixou de ser Deus? Não. Continua sendo todo-poderoso, assim como o Pai. Como a gente sempre fala, né? Um filho é menos humano que os pais? Não. Ele é a mesma natureza. Amém? Aí a segunda questão, se o texto está apontando para Maria, isso afeta alguma coisa? É para Maria não, para Jesus no momento em que foi concebido no ventre de Maria? Também não. Certo? Agora, porém, a terceira forma é aquela que Paulo fala em Atos 13, versos 32 a 33, e depois em Romanos 1, 4. Porque Paulo vai apontar para essa questão de hoje te gerei, ligando isso a algo que acontece no tempo e na história. Paulo vai falar assim, em Atos 13, 32 a 33. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Então, o que Paulo está ligando essa questão desse texto, esse salmo? Está ligando à ressurreição de Jesus. Isso tem tudo a ver com a teologia paulina, do que Paulo está tratando. Paulo fala que Jesus foi o último Adão. Ele atrai o primeiro Adão, ele morre na cruz e toda aquela geração adâmica morre nele, naquela cruz. E daí, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita para uma novidade de vida. Então, ele traz, por meio da ressurreição, a nova criação, que somos nós, seus filhos. Então, disso que o Paulo está falando. Tem tudo a ver com o seu texto. Então, a ressurreição de Jesus, Paulo está ligando a essa questão que eu hoje te gerei. Porque o texto fala que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, é nesse aspecto e não no aspecto em que ele não existia e passa então a existir, mas há toda uma aplicação ligada à ressurreição. E Romanos 1 também vai falar a mesma coisa, Romanos 1, 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, ele é, segundo o Espírito Santo, ele é novamente gerado por meio da ressurreição dos mortos. É isso que Paulo está apontando. Indo lá para o verso 6 de Hebreus, e diz noutro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Daí aqui o autor de Hebreus ele vai fazer uma espécie de rompimento com o sacerdócio levítico, que é o que estava acontecendo até então. Até então, naquele tempo de Jesus, ainda o templo existia, e o templo continuou existindo até o ano 70, ano Domini. Só no ano 70 é que ele foi destruído. Então, provavelmente, quando o autor de Hebreus escreveu a sua carta, o templo poderia ainda estar de pé. Porque eu não lembro a data em que os teólogos dão a esta carta, mas há uma possibilidade de que o templo ainda estivesse em pé. Então, ele está comparando, ele falando assim, olha, o sacerdócio de Jesus não é segundo a ordem levítica, mas é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele também vai citar lá o Salmo 110, que também é um salmo bem interessante para a gente dar uma olhada rapidamente, que é um salmo bem curto. O texto diz, disse o Senhor ao meu Senhor. E essa parte do texto que é bem interessante, né? Então, lá, o Senhor disse ao meu Senhor. Então, a primeira palavra ali, Senhor, que aparece, é Yahvé. A segunda palavra, Senhor, que aparece ali, é Adonai. Então, Yahvé disse a Adonai. Então, as duas palavras, tanto Yahvé quanto Adonai, são dois termos utilizados para Deus. Quando a gente se utiliza para Deus. Também é utilizado para o rei Adonai. Também é utilizado. Porém, nesse texto, olha só, o texto está falando a respeito de Jesus. Disse então Yahvé para Adonai, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos.
O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não me arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tu encherás de corpos mortos, ferirás os cabeças de muitos países, beberá no ribeiro do caminho, por isso exaltará a cabeça. É interessante, né? Porque quando a gente lê esse salmo, a gente pensa assim, nossa, dá a impressão que um dia, né, alguns têm essa questão de ler algumas profecias de modo literal. Então, olha para esse texto e imagina que um dia, né, Jesus virá sentado num cavalo branco, desembaiará uma espada e decepará cabeças, né, vencerá exército, e nós, os santos, todo mundo, assim, tipo um bando de elfos, né, um bando de elfos, assim, né, de cavalinho, indo para cima dos ímpios, e a gente vai guerrear com as nossas flechas, nossas espadas, e vamos matar, decepar cabeças, né, na guerra do Armagedon. Tem muita gente que acha que é isso que vai acontecer, né? Agora Israel, né, o Irã ataca Israel e já tem um monte de gente assim preocupada, olhando para isso, entendendo, olha, está vendo, Jesus está voltando, né? Alguns ainda vão usar lá o texto lá em Mateus, que vai falar, olha, quando virem Israel cercada, né? Virem Israel cercada, acha que é sobre isso que está falando. Jesus estava falando do ano 70, do que ia acontecer com o templo. Então a gente está pensando, olhando Israel como o centro da história ainda, esquecendo que é a igreja. Não tem nada mais a ver com Israel, tem a ver com a igreja, tem a ver comigo, com você. Paulo fala dos remanescentes de Israel, que Deus, pela sua graça, pela sua eleição, Ele separou em Israel, sempre, e tem chamado muitos em Israel, chamado para o seu reino, mas Israel não é o reino de Deus, a igreja é o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus, em Cristo Jesus. Está manifestando o que aí, Júnior? Expulsa Israel. Amém? Certo? Então, olhando para isso, então a gente imagina isso, e aqui o que está apontando é justamente o evangelho sendo pregado, o evangelho destronando os reis, e o rei Jesus está vencendo a guerra, vencendo a batalha. Antes nós tínhamos Deus exclusivo, sim, de Israel, era aquele Deus tribal, Yahvé, esse Deus tribal, e nós tínhamos todas as nações, o Egito com todo o seu panteão de deuses, aí você tinha lá os gregos com todo o panteão de deuses, você tinha os romanos com todo o panteão romano, você tinha os hindus com todo o panteão deles, né? Com todos os panteões. Onde você ia? Você vinha para o Brasil, aqui, né, para a América, você tinha todo o panteão de deuses aqui da América, como um todo. Você ia para a África, né, daí você vê lá os deuses que hoje você vai lá no candomblé, né, você vê lá, tem esses deuses, né? Não sei o nome deles também, nem vou falar, porque vai que se manifesta aqui. Mas tinha esses deuses, né, cada um desses deuses. Aí, de repente, começa Jesus em seu cavalo branco, com a espada do Evangelho, envia os seus 12, 70, 500 homens, o apóstolo Paulo. E aí chega lá no século IV, quando Constantino considera ali o Império Romano, né, o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, ele não fez nenhum favor para o cristianismo. O cristianismo já tinha tomado conta de todo o império. Os pagãos já haviam se convertido a Jesus. Reis de todos os cantos já haviam se convertido à fé cristã. Povos pagãos, povos nórdicos, já haviam se convertido à fé cristã. E o Evangelho, Jesus venceu cada um desses deuses, foi vencendo e destruindo, ao ponto que o paganismo hoje no mundo praticamente é uma coisa que não existe mais. Salvo, ainda lá na Índia,
que tem seus milhares de deuses, sai da Índia, aonde mais? Aonde você vê pessoas hoje adorando de uma forma cultural, em torno de um país inteiro, adorando Thor, Odin, adorando Zeus, adorando Mercúrio, adorando Netuno, né? No máximo que você tem é uma Iemanjá, né? Os caras vão lá, dão uns 7 pulinhos. Alguém foi dar pulinho esse ano na praia? Hã? Estão rindo por quê? O máximo que você tem é esse tipo de coisa, né? Porque também é uma coisa absurda. Gente que fala aí, faz esse tipo de coisa, né? Hoje eu vi uma pessoa publicando no Instagram alguma coisa assim, né? Postou uma foto com uma pessoa e embaixo assim, né? Duas, daí colocou o signo embaixo, né? E supostamente são pessoas crentes, né? Daí eu, poxa vida, né? Até quando a gente vai ver crente postando coisa de horóscopo, né? Gente falando, eu sou regido pelo signo de Aquário. Até quando isso vai existir no nosso meio? Até quando? Então, daí você vê também, né? Muitas igrejas dentro, por exemplo, lá na Bahia, né? O que acontece com aquelas igrejas católicas, né? Que né, os caras vão lá, lavam suas escadas, depois entram lá e fazem todo um culto misturando Jesus com todos esses deuses africanos, né? Esses deuses que vêm dessa cultura pagã, diabólica, na nossa perspectiva. Porque para Paulo era claro isso. Paulo falava que quando você adorava, você oferecia sacrifício, ou comia carne sacrificada aos deuses, Paulo não falava assim, deuses, ele falava assim, gente, quando você faz isso, você está fazendo isso para demônios. Paulo dava nome para isso, falava demônios e ponto final. Ele não ficava dando voltinhas, falando um evangelho politicamente correto, ele falava, é demônio, é demônio. Então, eu não vou chamar de outro nome porque vai ofender alguém. Olha, quer saber a minha opinião? O que eu acho sobre isso? É demônio. E ponto final. Continuando, queridos, indo lá para o versículo 7, já estou falando bastante. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Isso aponta para o que aconteceu lá no Getsêmani, quando Jesus estava lá e ele foi orar, e ele, orando, e ele falou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E ali o texto fala que Jesus, ele suou gotas de sangue. E isso é um fenômeno explicado pela medicina, eu não lembro o nome disso, em que o nível de estresse de uma pessoa pode chegar a um momento tão extremo em que é possível realmente, em que o seu suor, você sue sangue. Sue sangue. Então, o nível de estresse de Jesus naquele momento, o desespero de Jesus, talvez a possibilidade até o medo diante daquilo que ele ia enfrentar, porque Jesus, como humano, ele não estava isento de ter medo, questões fisiológicas e tudo mais. Ou seja, quando Jesus apanhou, ele sentiu a dor humana de qualquer um de nós apanhando. Quem já apanhou da mãe, né, sabe do que eu estou falando. Entende? Agora, imagine vocês recebendo aquele monte de chicotadas, né? O texto fala que recebia uma quarentena de açoites, varas, né, cuspidas, socos. Fala que o momento em que ele responde, o sumo sacerdote, de uma forma que ele não gosta, um dos servos do sacerdote dá um tapa na cara dele, bate nele. Ele sentiu cada uma dessas dores por cada um de nós. Por cada um de nós. O texto fala. E o texto fala que quando ele está orando, ele ora e ele sua isso, gotas de sangue. Tamanha a tensão que ele estava vivendo por cada um de nós. Talvez o momento mais tenso das Escrituras seja o momento em que Jesus está na cruz e ele grita: Eloi, Eloi, sabachthani. Onde ele fala: Deus meu,
por que me abandonaste? Onde o nosso Deus, que é santo, 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 por causa de mim e de você, sentiu o peso do nosso pecado sobre ele, ao ponto de sentir ele sendo separado. Não me pergunte como, de que forma, eu não sei dizer o que aconteceu de fato naquele momento, onde ele recebe a nossa punição sobre ele. E hoje eu estava vendo um vídeo de uma mulher falando que a NASA comprova que em abril, eu não lembro que data de abril, de fato aconteceu um eclipse solar naquela data, e que provavelmente foi o dia em que Jesus morreu numa cruz. Não me pergunto, porque eu não fui atrás da fonte, se é de fato verídico ou não, mas em todo caso, independente se a NASA provou ou não provou isso, não me interessa. O que interessa é o que a Bíblia fala, que naquele dia houve trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, no momento em que Jesus finalmente entrega o seu Espírito. Ele entrega. E o interessante é que antes disso ele ainda fala assim: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Fico pensando, né, Jesus, em sua total inocência, ele é capaz de perdoar a todos nós. E nós, miseráveis homens e mulheres que somos incapazes de perdoar pessoas por coisas infinitamente menores. Tanto que Jesus, quando ele fala daquela parábola do credor incompassivo, esse credor devia um absurdo, ali a medida do denário, não lembro se era denário, ele fala assim que aquela dívida era impagável. Não havia a menor possibilidade daquele cara pagar aquela dívida. E o seu Senhor chega e perdoa ele. Olha, está perdoado. Você não tem como pagar essa dívida. É impossível que você pague essa dívida. E ele perdoa a dívida. Esse que é perdoado vai prestar contas para alguém que devia para ele, que era uma quantia infinitamente menor do que a sua dívida, que era uma dívida impagável. A dívida que aquele cara tinha para com ele era uma dívida pagável, que podia ser paga. E o que esse cara faz? Esse cara não perdoa a dívida do outro e espanca o outro. Quando aquele que havia perdoado sabe de tudo aquilo, pega ele e o lança, então, na cadeia, para que ele pague essa dívida que é impagável, que ele nunca mais ia sair daquele lugar. Para o resto dos seus dias, ele fica preso, porque ele, da mesma forma que ele recebeu graça, ele não estendeu graça para o outro. Que era uma dívida pequena. E aí Jesus vem e traz a reflexão para mim e para você, ele falando que, do mesmo modo, se você não perdoar, Deus também não te perdoará. Por isso que, para mim, perdão, querido, é uma coisa assim indiscutível, de que eu não somente fui perdoado, mas eu tenho uma dívida impagável para comigo e para com aquele que me perdoa. E ai de mim se não perdoar aqueles que me ofendem. Ai de mim. Então é inegociável. Agora eu não estou afim. Quem sabe um dia. Eu te perdoo, mas não quero mais conversa com você. Te perdoo, mas não quero mais te olho na cara. Te perdoo, mas você vai continuar bloqueado no meu Instagram por resto da eternidade. Te perdoo, mas quero que você se lasque. Eu gravei um vídeo um tempo atrás falando sobre isso. Que a medida do perdão está coligada à medida do quanto isso restabelece a relação. Porque Deus nos perdoou para que nós tivéssemos uma relação com Ele, um relacionamento com Ele. Se Deus nos perdoasse e quisesse distância da gente, a gente estava ferrado. Ele podia ter feito isso. Perdoo vocês, mas não quero conversa com vocês. Não. Ele nos perdoou e nos trouxe para junto de si. Para junto dele. Pedro negou ele, e o que ele fez? Ele foi atrás de Pedro. E quando ele ressuscita, ele fala assim: vai, diga aos outros e a Pedro. Porque a grande preocupação dele era justamente com Pedro, porque Pedro tinha negado ele. Amém, queridos?
Continuando, encerrando, embora sendo filho, ele o prendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O homem, como ser humano, sofrer o que sofreu, talvez em alguns momentos Jesus pensou assim, quer saber uma coisa, eu vou largar essa cambada e vou voltar para o meu trono. Em outro texto, em Hebreus vai falar assim que Jesus ele não desistiu porque ele tinha em mente a recompensa proposta. E sabe qual que era a recompensa proposta? Você, eu, a relação comigo e a relação dele comigo e com você. Isso que era o grande prêmio. Por isso que o grande prêmio meu e teu é justamente Deus. É o grande prêmio. Ele é o grande prêmio para mim e para você. Por isso que vale a pena essa relação com Ele. Porque Ele é o nosso tudo. Ele é a razão pela qual nós nos movemos, nós existimos, nós pensamos. A Confissão de Wittenberg, ele fala isso. De Westminster, desculpa. Fala assim que o propósito de todo ser humano é viver eternamente com Deus e se alegrar com Ele. Amém. Amém? Esse é o nosso propósito. É por isso que nós nos movemos. Para Ele, por Ele, somente por Ele, para Ele. Amém? E dentro disso está coligado que eu e você devemos nos amar. Cuidar um do outro. Suportar um ao outro. Perdoar um ao outro. Em Cristo Jesus. Quero encerrar com Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 10, queridos, vou terminar então o texto. Em Hebreus 5, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Jesus é o nosso sumo sacerdote, eterno. Depois, o autor de Hebreus vai dar continuidade tratando essa questão do sacerdócio de Jesus, mas hoje eu quero tratar apenas dessa questão dele como ser humano, como homem, que sofreu o que sofreu, aprendeu, foi desafiado à obediência, e que isso não é uma coisa simples, fácil, mas que é um grande desafio para cada um de nós, todos os dias, imitá-lo, porque o texto fala, assim como ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas se esvaziou, tomando a forma de servo, até a morte e morte de cruz. E do que nós nos orgulhamos? Do que? Ser orgulhoso do quê? Do quê? Do que nós nos apegamos, afinal de contas? O que de orgulho que pode restar em mim e em você, a não ser nos rendermos a esse Deus que nos amou? E o Jesus fala no texto lá, no versículo 9, eu quero encerrar. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém. Então, queridos, se Deus te trouxe aqui nessa noite, acho que é a grande pergunta que talvez Deus queira fazer para mim e para você, nós temos obedecido a Jesus? Temos obedecido a Ele? Ou a gente tem inventado desculpas, se apegado em desculpas, dado desculpas? O que nos constrange quando a gente lê o Evangelho? O que nos constrange? O que nos move, afinal de contas? Se não é gratidão que se demonstra em serviço, em servidão, em comunhão, em amor, por que então? Então, olhemos para as nossas vidas.
olhemos para aquilo que Deus tem nos confiado como seu chamado para cada um de nós e obedeçamos ao nosso Senhor. Amém? Então, eu sou grato por cada um nessa igreja que tem obedecido o seu chamado e feito isso aqui acontecer, o reino, propagação do reino, aqui, lá fora, aonde você estiver. Seja fiel, queridos, porque um dia nós teremos prestar contas na nossa vida. Amém?